Sente que a sua força já não é a mesma de há uns anos? Que levantar um saco de compras do supermercado ou subir um lanço de escadas já o deixa a bufar e com os músculos a doer? Esta sensação de fraqueza, de que o nosso corpo nos está a falhar aos poucos, é uma das realidades mais frustrantes do envelhecimento. Chamam-lhe sarcopenia, um nome complicado para algo muito simples: a perda de massa muscular e de força. Muitos médicos e especialistas dizem-nos para comer mais peixe, especialmente sardinhas, que são um tesouro da nossa costa. E não estão errados, as sardinhas são maravilhosas. Mas e se eu lhe dissesse que, embora as sardinhas sejam ótimas, há um alimento muitas vezes esquecido na prateleira do supermercado, um alimento humilde e barato, que pode ser ainda mais poderoso para reconstruir a sua força, especialmente enquanto dorme? Neste vídeo, não só vamos desvendar que alimento é este, como vamos explorar outros hábitos incrivelmente simples que juntos formam uma fortaleza contra a fraqueza. Vamos aprender a nutrir os nossos músculos, a desafiá-los suavemente e a dar-lhes o que precisam para se manterem robustos e apostos para tudo o que a vida nos traz. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo que provavelmente já tem em casa e que pode mudar completamente a forma como se sente todos os dias. Vamos então começar com o nosso protagonista secreto. Aquele que prometi que poderia ser um aliado ainda mais interessante do que a sardinha em certos aspectos. Estamos a falar de algo muito nosso, muito português: o requeijão. Sim, esse queijo fresco, suave, que tantas vezes comemos com um pouco de doce ou mel. Pode parecer surpreendente, mas a magia do requeijão para os nossos músculos não está no seu sabor delicioso, mas sim no tipo de proteína que contém em abundância. Chama-se caseína. Agora não se assuste com o nome. Pense na caseína da seguinte forma: imagine que os seus músculos são uma parede que precisa de ser reparada constantemente. A proteína que comemos são os tijolos. A maioria das proteínas, como a do peixe ou do frango, são como tijolos que chegam todos de uma vez. O corpo usa-os rapidamente e depois fica à espera de mais. A caseína, por outro lado, é diferente. É uma proteína de digestão lenta. É como se um caminhão fosse entregando os tijolos à parede de forma lenta e constante, ao longo de várias horas. E por que é que isto é tão importante para nós, especialmente depois dos 60? Porque a maior parte da degradação muscular acontece durante a noite, enquanto dormimos, nesse longo período em que não estamos a comer. Se comermos uma pequena taça de requeijão antes de ir para a cama, estamos a dar ao nosso corpo esse fornecimento lento e contínuo de tijolos, para que ele possa reparar e até construir músculo durante toda a noite, em vez de o perder. É como ter uma pequena equipa de construção a trabalhar no seu corpo enquanto descansa. As sardinhas são fantásticas, ricas em ômega 3, vitamina D e proteína de alta qualidade, e devem continuar a fazer parte da nossa alimentação. Mas para essa proteção noturna, o requeijão é um verdadeiro campeão. E a beleza disto é a sua versatilidade. Não precisa de o comer simples. Barre uma fatia de pão de mistura ou de centeio com requeijão. Junte umas nozes picadas e um fio de mel. Ou então, misture uma colher de sopa de requeijão na sua sopa de legumes ao jantar para a tornar mais cremosa e nutritiva. Estará a fortificar a sua refeição sem quase dar por isso. Esta pequena mudança, este lanche noturno, pode fazer uma diferença que sentirá na sua força diária ao fim de algumas semanas. Mas a comida por si só não faz milagres. Ela precisa de um incentivo para saber onde atuar. E esse incentivo leva-nos ao nosso segundo hábito, que é o movimento com um propósito. Sei perfeitamente que a palavra exercício ou treino pode causar um arrepio. A imagem que nos vem à cabeça é a de ginásios barulhentos, cheios de jovens a levantar pesos enormes. Esqueça isso completamente. Não estamos a falar disso. Estamos a falar de usar o nosso próprio corpo e objetos do dia a dia para enviar um sinal aos nossos músculos. O sinal é este: eu ainda preciso de ti. Por favor, fica forte. Os nossos músculos são um pouco preguiçosos. Se não os usarmos,
eles pensam que já não são necessários e começam a desaparecer. Temos de lhes provar o contrário. E é mais simples do que parece. Quer um exercício que pode começar a fazer hoje mesmo, enquanto espera que o café aqueça? Fique em frente à sua bancada da cozinha, apoie as mãos nela e dê um passo atrás. Mantenha as costas direitas e dobre os cotovelos, aproximando o peito da bancada como se fosse uma flexão na parede. Empurre de volta à posição inicial. Faça isto 5, 6, 10 vezes. Sente os seus braços e o seu peito a trabalhar? Estarei a dizer a esses músculos para não se irem embora. Outro, ainda mais importante para ter a nossa independência e para evitar quedas, é o exercício da cadeira. Escolha uma cadeira firme, que não deslize. Sente-se na ponta, com os pés bem assentes no chão. Agora cruze os braços sobre o peito e levante-se, usando apenas a força das suas pernas. Depois, sente-se de novo, de forma lenta e controlada. Repita 10 vezes. No início pode custar. Pode precisar de dar um pequeno balanço. Não faz mal. Com o tempo vai ver que se torna mais fácil. Este simples movimento fortalece os músculos das coxas e dos glúteos, que são a nossa base, o nosso suporte para caminhar, subir escadas e levantar-nos de qualquer lugar sem ajuda. O segredo não é a intensidade, é a consistência. Mais vale fazer 10 minutos destes pequenos movimentos todos os dias do que esgotar-se 1 hora inteira uma vez por semana. Integre-os na sua rotina. Enquanto vê o telejornal, em vez de estar sempre sentado, levante-se e sente-se da cadeira durante os anúncios. Use 2 latas de feijão como pequenos pesos para levantar os braços. A sua casa pode ser o seu ginásio pessoal e os seus músculos vão agradecer-lhe com mais força e vitalidade. Agora que já falamos da importância de dar aos nossos músculos os tijolos certos, com alimentos como o requeijão, e o estímulo certo através de movimentos simples, vamos aprofundar um pouco mais a nossa despensa. Falamos de proteína de origem animal, mas seria um erro esquecer os tesouros da nossa terra, as nossas queridas leguminosas. O feijão, o grão de bico, as lentilhas, as favas e até os nossos tremoços são potências nutricionais que muitas vezes subestimamos. Eles são o que se pode chamar de um pacote completo. Oferecem uma quantidade excelente de proteína vegetal, que também serve como material de construção para os músculos, mas vêm acompanhados de algo igualmente crucial: fibra. A fibra é fundamental para a saúde do nosso intestino, ajuda a regular o açúcar no sangue e dá-nos uma sensação de saciedade, evitando que petisquemos alimentos menos saudáveis. Esta combinação de proteína e fibra é uma dupla imbatível para a nossa saúde geral. Pense na nossa riquíssima gastronomia. Uma boa sopa de feijão frade, uma salada de grão de bico com bacalhau desfiado e um fio de azeite, umas lentilhas estufadas com legumes. São pratos que nos confortam a alma e, ao mesmo tempo, nos fortalecem o corpo. O objetivo deve ser incluir leguminosas na nossa alimentação pelo menos 4 a 5 vezes por semana. Pode parecer muito, mas é mais fácil do que pensa. Adicione uma mão cheia de grão cozido à sua sopa de legumes. Substitua as batatas ou o arroz por uma feijoada branca simples como acompanhamento do seu peixe grelhado. Tenha sempre tremoços em casa. Em vez de ir buscar uma bolacha, coma um pires de tremoços. É um lanche salgado, delicioso e cheio de proteína. Ao fazer isto, está a diversificar as suas fontes de proteína, o que garante que o seu corpo recebe uma gama mais vasta de aminoácidos, os pequenos componentes que formam as proteínas. É como construir uma casa com diferentes tipos de tijolos. A estrutura fica mais sólida e resiliente. A seguir, temos um hábito que é tão básico, tão fundamental, que muitas vezes passa completamente despercebido. Beber água. Pode estar a fazer a dieta mais perfeita e os exercícios mais eficazes, mas se o seu corpo estiver desidratado, nada disto funciona como deveria. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Pense neles como esponjas. Para funcionarem bem, para se contraírem, para se repararem, precisam de estar bem hidratados. Quando não bebemos água suficiente, eles ficam como esponjas secas, mais rígidos,
mais propensos a cãibras e com muito mais dificuldade em utilizar a proteína que lhes damos. O grande problema é que, com o avançar da idade, o nosso mecanismo de sede tende a falhar. Já não sentimos sede com a mesma intensidade de quando éramos jovens. Por isso, não podemos esperar por ela. Temos de criar o hábito de beber água proativamente. Como? Comece o dia com um copo de água grande, mesmo antes do pequeno almoço. Ajuda a hidratar o corpo depois da noite e ativa o sistema digestivo. Tenha sempre uma garrafa de água na mesa da sala ou um copo na cozinha, sempre à vista. Só o facto de o ver vai lembrá-lo de beber. Se vai sair, leve consigo uma garrafa pequena. Não gosta do sabor da água simples? Não há problema. Adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã, um pau de canela ou até umas rodelas de pepino. Fica uma água aromatizada, refrescante e muito mais apelativa. E não se esqueça que as sopas e os chás de ervas sem açúcar também contam para a sua hidratação diária. Um corpo bem hidratado é um corpo que funciona melhor em todos os sentidos, e os seus músculos serão os primeiros a sentir essa diferença. Por fim, chegamos àquele que pode ser o pilar mais importante de todos para a reconstrução muscular. E é o que fazemos quando não estamos a fazer absolutamente nada. Dormir. O sono não é um tempo morto, não é um interruptor que se desliga. Pelo contrário, é durante o sono profundo que a verdadeira magia acontece. O nosso corpo transforma-se numa oficina de reparação e construção altamente eficiente. Durante o dia, quando nos movemos, caminhamos ou fazemos os nossos exercícios suaves, criamos minúsculas lesões nas fibras musculares. Isto é normal e é o estímulo que o músculo precisa para crescer. Mas a reparação e o crescimento não acontecem nesse momento. Acontecem à noite, enquanto dormimos. É nesse período que o corpo liberta a hormona do crescimento e usa a proteína que consumimos ao longo do dia para reparar essas fibras, tornando-as um pouco mais fortes e maiores do que eram antes. Se não dormirmos o suficiente, ou se o nosso sono for de má qualidade, estamos a dar aos nossos músculos o material para a obra e o incentivo para começar. Mas depois fechamos a oficina à meio da noite. O trabalho fica por fazer. Sei perfeitamente que dormir bem é um conselho fácil de dar e muito difícil de seguir para muitas pessoas na nossa idade. As preocupações, as dores, a necessidade de ir à casa de banho à meio da noite, tudo isto pode perturbar o nosso descanso. Mas há pequenas coisas que podemos fazer para criar um ambiente mais propício a um sono reparador. Tente criar uma rotina. Deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana, ajuda a regular o nosso relógio biológico. Uma hora antes de ir para a cama, comece a desligar. Desligue a televisão, pouse o telemóvel ou o tablet. A luz azul destes ecrãs envia um sinal ao nosso cérebro de que ainda é dia, dificultando a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou uma conversa na rádio. O seu quarto deve ser o seu santuário de descanso. Mantenha-o o mais escuro, silencioso e fresco possível. Se a luz da rua o incomoda, umas cortinas opacas podem ser um excelente investimento. Um chá de camomila, cidreira ou lúcia lima, morno e sem açúcar, pode ser um ritual relaxante que sinaliza ao seu corpo que está na hora de abrandar. Então, como vimos, combater a perda de força não se resume a comer um único alimento, embora o nosso amigo requeijão seja um excelente ponto de partida. É uma dança harmoniosa entre vários fatores. É dar ao nosso corpo os tijolos certos, seja com o requeijão antes de dormir, as nossas queridas leguminosas ao almoço ou um ovo cozido de manhã. É dar-lhe o estímulo para usar esses tijolos, com movimentos simples como levantar-se da cadeira sem ajuda ou empurrar contra uma parede. E claro, não nos podemos esquecer de regar toda esta construção com bastante água e, fundamentalmente, dar tempo aos trabalhadores para fazerem a sua magia durante uma boa e tranquila noite de sono. Lembre-se, isto não é uma corrida de velocidade, é uma maratona de bem-estar. Ninguém espera que mude tudo de um dia para o outro.
A chave é começar pequeno e ser consistente. Escolha uma coisa desta nossa conversa para começar. Talvez esta semana, quando for às compras, traga um requeijão e experimente comê-lo à noite. Na próxima semana, tente adicionar o exercício da cadeira à sua rotina matinal. Cada pequeno passo, por mais insignificante que pareça, é uma enorme vitória para a sua saúde, para a sua independência e, acima de tudo, para a sua alegria de viver. Agora gostava muito de o ouvir a si. Qual destas ideias lhe pareceu mais interessante ou mais fácil de aplicar na sua vida? Já conhecia este truque do requeijão? Ou tem outro segredo para manter a força que queira partilhar com todos nós? Por favor, deixe a sua história e as suas dicas nos comentários abaixo. É uma alegria aprender com a vossa sabedoria e experiência. Se esta conversa lhe foi útil, peço-lhe que deixe um gosto no vídeo. É um gesto simples que ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas que podem estar a sentir-se exatamente como nós. E se ainda não o fez, considere subscrever o canal e ativar as notificações para não perder os nossos próximos encontros. A idade é apenas um número no nosso bilhete de identidade. A nossa verdadeira idade é medida pela nossa força, pela nossa capacidade de continuar a desfrutar da vida, de brincar com os netos, de cuidar do nosso jardim, de sermos independentes. Cuide dos seus músculos, porque são eles que o carregam nesta maravilhosa viagem. Um grande abraço e mantenha-se forte.